sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre reforma da Previdência. Hoje é o último programa sobre reforma da Previdência. Nós já gravamos 2 programas, vocês já devem ter assistido. Se você não assistiu, vá nas nossas redes sociais, vá no nosso canal do YouTube que vai estar lá, 2 programas sobre reforma da Previdência. Hoje é o 3º desse bloco, dessa série sobre a reforma da Previdência. E quem está aqui com a gente para tirar várias de nossas dúvidas é o professor Dr. João Alves Dias Filho, advogado, professor do curso de Direito da Unifil, que, professor, já ficou com a gente aqui 2 programas, né? E esses 2 programas nós falamos de vários temas, né, da reforma da Previdência. E hoje nós vamos fazer o último programa para poder encerrar essa série, mas ainda vai ficar um monte de dúvida, né? Mas pelo menos as principais eu acredito que a gente conseguiu e vai conseguir esclarecer para o nosso telespectador. Mais uma vez, obrigado, tá, pela tua presença. Mas enfim, no último programa, se não me engano, o último tema foi auxílio reclusão, né, que nós falamos. Sim. Falamos de pensão por morte nos programas anteriores, falamos de auxílio reclusão, né? E agora eu queria que você explicasse um pouquinho o seguinte: como é que ficou a questão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez? Teve alguma alteração nesses 2? O INSS está fazendo um controle, um pente fino nesses benefícios? Como é que ficou a regra nesses 2 aí? Vamos lá. Uma alegria estar aqui mesmo, novamente. Vamos tentar esclarecer o máximo possível. O tema é muito complexo, é muito assunto, mas na medida do possível a gente vai tentando esclarecer. Os benefícios por incapacidade, tá, professor? Isso é uma coisa que já vem há uns 2 anos, uma discussão muito grande dessas alterações da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença e do auxílio-acidente também. Já vem tendo algumas alterações, já vem, né? A lei vem alterando já há algum tempinho. O que é importante nisso? O primeiro passo, né? É muito comum uma crítica muito grande com a Previdência Social. A pessoa está doente, está muito mal, e o INSS não paga o benefício, né? Que agora até vai mudar o nome, né? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade, auxílio-doença. Então, o primeiro ponto, a gente tem que ter isso bem claro. O que a lei protege não é a doença propriamente dita, mas sim a incapacidade. O que a legislação protege é se o segurado está ou não incapacitado. Professor, mas tem diferença? Tem. Uma coisa é você estar doente, outra coisa é você estar incapacitado. Você pode estar os 2. Um exemplo simples, fácil as pessoas entenderem. Eu posso estar com uma gripe, eu estou doente, mas não necessariamente eu estou incapacitado. Eu vou ter para ter direito, tem que ser uma incapacidade, uma doença que gere uma incapacidade que impeça de eu exercer minha atividade profissional, para só assim estar protegido. Isso é os peritos do INSS que, em regra, vão constatar essa incapacidade. Sim, para você receber benefício à Previdência Social, você obrigatoriamente precisa passar por uma avaliação médica pericial a cargo da Previdência Social. Então você precisa passar por uma perícia junto à Previdência Social. O médico da Previdência Social vai fazer a avaliação médica e se ele constatar que você está incapacitado e tiver os outros requisitos, você pode ter direito ao benefício por incapacidade. E aí pode ser o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Tá, então explica pra gente, a auxílio-doença. Isso não mudou? Como é que é para conseguir o auxílio-doença hoje? Tá. Para eu ter direito ao auxílio-doença, eu tenho que estar incapacitado, mas essa minha incapacidade ela é temporária, ou seja, eu estou incapacitado, mas eu vou sarar, eu vou me recuperar. Então, se eu ficar incapacitado, eu tenho direito a receber o benefício, desde que eu for sarar. A aposentadoria por invalidez, né? Essa aposentadoria por incapacidade permanente. Provavelmente o médico avaliou e verificou que você não vai sarar. Ou seja, você tem a medicina, possibilidade de sarar, você vai receber de forma temporária. Se tudo indicar que você não vai sarar mais, você recebe a aposentadoria por invalidez. Você pode até sarar. Tanto é que a aposentadoria por invalidez ela pode ser suspensa. O médico avaliou e falou, você não vai se recuperar. Mas você pode, com o tempo, recuperar. O auxílio-doença, existe aquela alta programada? Ou seja, você chega lá, o médico vê que você tem a possibilidade de sarar e ele fala, daqui 3 meses você vai estar bom. Tem isso também? Isso. Normalmente é assim. É exatamente aí isso. Aí ele cessa o benefício. Aí se você não sarou, você tem que ir lá pedir de novo, é isso? Exatamente isso. O auxílio-doença, por evidência médica, quando você faz a perícia, o médico te avalia e fala, olha, você quebrou o braço, você vai ficar 3 meses são suficiente. Ele já te dá o dia que vai cessar o benefício, ele já te dá a alta.
Mas ele pode ter errado a data. Ele fala, você tem determinada incapacidade, com 6 meses, com 4 meses, são suficientes. Então ele te dá a data que vai cessar o benefício. Mas eu não sarei, eu não me recuperei. Nada impede você pedir uma prorrogação do benefício, né? Agora, se realmente ele tiver acertado, já cessa o benefício automaticamente. E só lembrando, para quem for pedir tanto auxílio-doença quanto invalidez, tem que ter se segurado. Tem que ter lá, perfeito. Tem que ter contribuição. Eu não posso chegar lá, tô doente, vou lá pedir. Não. Qual é o requisito que tem que ter para poder receber esses? Ótima pergunta. Então não basta você estar incapacitado. Você precisa do que a gente chama de carência, que é um tempo mínimo de contribuição, que em regra são 12 meses. Então eu começo a contribuir, eu sou segurado da Previdência Social, depois que eu já estou no sistema, que eu já estou pagando Previdência Social, pelo menos um ano, se eu ficar incapacitado depois de 12 meses, depois de um ano, eu tenho direito ao benefício. Mas e se eu ficar incapacitado antes? Em regra, não tem direito. Tem algumas exceções. A lei fala que algumas doenças dispensam essa carência. Ou acidente de trabalho. Eu começo a trabalhar e acontece um acidente no trabalho, depois de 1 mês, 2, eu fiquei incapacitado, aí eu tenho direito. Mas então, em regra, o que você está perguntando, eu preciso contribuir por no mínimo 12 meses. Doença e invalidez, a pessoa tem que estar já trabalhando, registrada, contribuindo há pelo menos um ano. Exatamente. Só se for um acidente de trabalho, que aí não precisa ter a carência de um ano. É acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, ou algumas doenças que a lei descreve. Algumas hanseníase, tuberculose, eu lembro de algum mal de Parkinson. HIV também tem, né? HIV, então tem essas doenças que a lei dispensa essa carência de 12 meses. Tá. Exatamente isso. E como é que ficou a aposentadoria por invalidez? Porque então a média, como é que é o percentual? Quem vai receber auxílio-doença hoje? É 100% da média? Como é que é isso? Tá. E a invalidez? O auxílio-doença é 91%. Então você tem direito a receber 91%. Doença acidentária também ou não? Daí é 100%. O doença acidentária é 100%. A aposentadoria por invalidez. Tá. 100%. Porque se for aposentadoria por invalidez que não é acidentária, aí agora a média é 60%. Nossa! Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque a aposentadoria por invalidez provavelmente agora vai cair porque vai ser 60% da sua média, a não ser que seja acidentária. E o auxílio-doença, então, é 91%. Aí é 91%. Vai pegar a média e vai fazer 91%. E se for invalidez que não seja por acidente, 60%. 60%. Em tese, se você tentar o INSS não te conceder, você achar que está injusto, que você tinha direito, aí entrar na Justiça Federal, né? Perfeito. Você sempre pode buscar o Poder Judiciário, entrar com ação na Justiça Federal para tentar receber o benefício que foi cessado ou negado na via administrativa. Lembrando que primeiro você tem que pedir na Previdência Social, com a negativa do INSS, é que você vai entrar com ação na Justiça. Entendi. Bom, a gente vai fazer um intervalo, então não sai daí, a gente volta já com o último bloco dessa série de reformas da Previdência. Não sai daí, a gente volta já. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre reforma da Previdência. É o nosso último bloco de uma série de 3 programas sobre os pontos principais dessa grande reforma da Previdência que nós tivemos agora e foi aprovada dia 3 de novembro de 2019. Professor João, nós estávamos falando sobre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né? E o auxílio-acidente? Qual que é a diferença? Porque as pessoas, eu vejo que as pessoas confundem auxílio-doença acidentário com auxílio-acidente. O que é esse auxílio-acidente? Quem que tem direito? Mudou alguma coisa? Como é que é?
Então vamos lá, a gente tem que falar, quando a gente fala de benefício por incapacidade, a gente fala aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. O auxílio-acidente é o benefício menos comum, vamos dizer assim. Esse auxílio-acidente é um benefício indenizatório, é para quando a pessoa sofreu uma incapacidade, mas ela ficou com uma sequela, porque o auxílio-doença você não pode trabalhar, você está incapacitado, só que temporariamente. A aposentadoria por invalidez, você está incapacitado, você não pode trabalhar, mas permanentemente. E o auxílio-acidente, olha, você pode trabalhar, você consegue trabalhar, mas você teve a sua capacidade laborativa diminuída, você ficou com uma sequela, e aí por conta dessa sequela desse trabalho menor, você tem direito a receber um benefício previdenciário. O que é esse benefício previdenciário? Qual é esse benefício? É o auxílio-acidente. A diferença, como ele permite, como ele é de natureza indenizatória, o valor dele é menor, ele é 50%. Então a gente pega falou a média toda... E vai ser metade dessa média. Exatamente. A gente ia falar do auxílio-doença de 91%, a aposentadoria por invalidez 100% ou 60%, e o auxílio-acidente é 50%. Só que olha só que questão interessante. Agora ele vai ser 50% da média da aposentadoria por invalidez. Ixi, então, se a aposentadoria por invalidez é 60%, ele vai ser 50% da média de 60%. Olha como que isso foi afetado. Nossa, mas tremendamente. Ele vai ser em 30% da... Ele é 50%, mas como ele é feito da média do outro, vai ter uma redução enorme. Nossa. Ele foi atingido em cheio esse benefício. Quem tem esse auxílio reclusão é auxílio-acidente. Auxílio-acidente. É qualquer trabalhador que tenha ficado com uma sequela, como você falou, independente se foi por recebimento de acidente de trabalho ou doença normal. Ah, boa. Tem uma diferença nisso aí? Não, olha só que interessante. Você tem direito ao auxílio-acidente dessa sequela, pode ser decorrente de acidente de trabalho ou não. Então, não necessariamente será desse. Eu posso estar trabalhando e ficar sempre de trabalho. Não, eu posso sofrer um acidente que casa, não é lá, alguma exatamente coisa? Um acidente doméstico. Desde que eu seja segurado da Previdência Social, eu sofri um acidente em casa, um acidente de trânsito e fiquei com a sequela, eu tenho direito ao auxílio-acidente. Não necessariamente precisa ser do trabalho, pode ser. O cara vai receber o auxílio-doença ou doença acidentária se for no trabalho, e aí se o INSS constatar a sequela, eles vão cessar o auxílio-doença. Cessa o auxílio-doença e aí passa... a pessoa volta a trabalhar e continua recebendo o auxílio-acidente. Perfeito. Aí ele vai receber o auxílio-acidente. Vai ser uma complementação aí indenizatória. Indenizatória, porque ele ficou com uma sequela. Mas, uma pergunta, o INSS costuma fazer isso? Porque a gente não ouve que o INSS dá isso aí, porque as pessoas têm que entrar na justiça. Assim, ele vê que tem a sequela, fica comprovada a perda da capacidade laborativa, a gente não vê eles dando isso de ofício. Essa discussão do INSS é tremenda, porque assim, as pessoas falam assim, mas o INSS concede? Sim, ele concede auxílio-acidente. Mas muitas pessoas reclamam porque falam, olha, eu recebi auxílio-doença, tive auxílio-doença cessado, eu me recuperei, mas fiquei com uma sequela. E o INSS não concedeu o auxílio-acidente, quando é o caso decorrente de acidente lá. Mas é possível o INSS conceder, só que isso não é muito comum. Então, às vezes, a pessoa precisa entrar com um pedido judicial para receber o auxílio-acidente. E já que a gente está falando de pedido judicial, aumentou a quantidade de ação, você que está advogando aí, você deve ter esse ano, deve ter, né, 2019 deve ter sido um ano complexo para a advocacia previdenciária, né? Você acha que vai aumentar, já aumentou a quantidade de ações, de pedidos judiciais de aposentadoria, as brigas agora que vão vir por causa dessa reforma? Qual que é a sua impressão disso aí? Olha, o mercado previdenciário, o que tem acontecido? Desde a criação do Juizado Especial Federal em 2001, as ações previdenciárias aumentaram muito, porque assim, eles começaram a perceber, o cidadão começou a perceber que a pessoa antigamente ia na Previdência Social, tinha o benefício negado, aceitável lá. Hoje as pessoas vão na Previdência Social, têm o benefício negado, muitas delas entram com ação na Justiça, então isso aumentou muito. Com a reforma da Previdência, com esses últimos 2, 3 anos, falando, tema diário, reforma da Previdência, o número de ações previdenciárias aumentou significativamente. Aumentou o número de pedidos na Previdência Social, a gente até falou já algumas vezes aqui sobre demora. Por quê? Porque mais gente procurou a Previdência Social, mais gente teve o benefício negado, consequentemente mais gente buscou o judiciário. Daqui para frente, é uma incógnita. Provavelmente, agora com essas alterações, com regras de transições, com negativas, com averbações de tempo,
talvez aumente o número de ações também. Pode ser que no futuro essas ações tendem a diminuir, mas esses últimos 2, 3 anos o número de ação com certeza foram muito grandes. Professor, a gente está ouvindo falar de algumas ações de constitucionalidade no Supremo e tal, de vários pontos, principalmente a questão dos servidores públicos, né? Pelo que você tem ouvido falar aí, lendo e tal, você acha que o Supremo corre o risco da gente ter uma decisão do Supremo declarando alguma coisa? Porque na trabalhista nós tivemos um outro ponto muito absurdo que foi acabou o Supremo declarou inconstitucional. Mas foram situações bem pontuais. E a reforma trabalhista também começou dia 3 de novembro, só que em 2017. E a da Previdência 3 de novembro de 2019. Então, 2 anos depois, nós tivemos em 2 anos 2 grandes reformas. E então na trabalhista ainda tem ações lá, né, sobre dano moral, as questões envolvendo, e o Supremo ficou de decidir. Acho que ainda vai declarar uma outra coisa inconstitucional, mas coisas pontuais que realmente foram absurdas. Você acha que a gente ainda corre esse risco, ou seja, nesses próximos anos pode acontecer de decisões do Supremo alterar essas regras ou algumas das regras declarando inconstitucional? O que você acha? Olha, a reforma foi muito grande, a alteração na legislação foi imensa. Com certeza já tem ações discutindo isso e vão surgir novas ações. É tema polêmico, então a tendência é que tenha algumas ações. Acho que uma das ideias principais disso é a vedação do retrocesso social. Houve, no meu ponto de vista, um retrocesso social. Então, muitos desses temas vão bater em cima desse retrocesso. O Supremo vai declarar isso inconstitucional? Acredito que não. A reforma vai ser mais ou menos o que o professor falou com a reforma trabalhista. A reforma não vai ser em toda julgada inconstitucional. Mas acredito eu que um ponto ou outro provavelmente vai ter alguma discussão e com certeza vai acabar caindo. No todo não, mas um tema ou outro acho que o Poder Judiciário do Supremo são mais políticas que jurídicas, né? Sim. Então a gente sabe que... Tem essa também, a questão da discussão. Professor, a gente está no final, mas só precisa falar um pouquinho para a gente encerrar sobre aposentadoria especial. Quem que tem direito à aposentadoria especial? Como é que é a regra? É de pontos? É uma regra diferente? Como é que é? A aposentadoria especial foi uma outra aposentadoria que foi muito atingida com a reforma da Previdência. Rapidamente, a aposentadoria especial era uma aposentadoria que também não precisava de uma idade mínima, bastava eu comprovar 15, 20 ou 25 anos trabalhando em ambiente salubre, penoso, perigoso, sujeito a algum agente agressivo. Mas então bastava eu comprovar quem tinha direito, médico, enfermeiro, desde que comprovasse que estava sujeito a fungo, bactéria, algum agente agressivo. Minas de carvão, né? Minas de carvão. Então, essas pessoas que trabalhavam nessas atividades penosas, perigosas, tinham direito a se aposentar. A Previdência tem uma lista com essas atividades. Tem, existe um rol exemplificativo. Ela consegue achar quais são os rolos que a Previdência considera como insalubre, perigoso, penoso. Isso é um rol exemplificativo. Mas eu preciso provar, que a gente prova através de um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Que as empresas teriam que elaborar. Isso, a empresa é obrigada a fornecer. Não basta eu falar que eu sou médico, que eu sou bioquímico, ou seja, eu tenho que provar que a minha atividade expõe e risca a minha saúde. Então eu tinha um tempo reduzido de aposentadoria. Isso mudou, agora vai ser um critério de pontos, somando esse tempo mais a sua idade para conseguir aposentar. Entendi, então vai ter uma gradação ali. A pessoa tem que somar os a idade... 15, 20 ou 25 anos de atividade, sujeito 15 anos de atividade penosa, insalubre ou perigosa, 20, 25 e mais a sua idade para chegar. Aí ele tem que atingir as pontuações. Isso, a partir de 66 pontos. 66, 76, 86, isso. Ele tem que atingir ali. Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua participação nesses 3 programas. Fica o convite para próximos programas. Eu que agradeço, quando precisar, estou à disposição, pode contar comigo. Muito obrigado. Bom, antes da gente encerrar, não se esqueça, pós-graduação em Direito é na Unifil. Nós temos inúmeros cursos de pós-graduação em Direito na Unifil, como áreas em Direito Penal, Direito do Trabalho, Previdenciário, Processo Civil, Direito Civil, Notarial, Imobiliário, Perícias Judiciais, enfim, um leque de opções de especializações em Direito na Unifil. Se você é graduado, você pode vir fazer uma pós-graduação em Direito na Unifil, você pode ter até 4 títulos, dependendo da área que você optar, com preços espetaculares e qualidade insuperável. Então, se você quer fazer uma pós-graduação em Direito, vem fazer na Unifil, ok? E quero te agradecer pela tua audiência, tenha
Um excelente dia, nos acompanhe nas redes sociais. Se você quer assistir os outros 2 programas que você não assistiu, vá no nosso canal do YouTube, são temas extremamente interessantes. Fique com Deus, até mais, muito obrigado. UTV, mais perto de você.